do nosso presidente e entusiasta, professor Dr. Ferreira. Boa noite a todos. O Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis foi instalado no dia 27 de maio de 2022 na Casa de Portugal. Mas o Instituto já é pensado desde 1987. Em 1987, numa conversa com o professor Paulo Paranhos, eu pensei em fundar o Instituto. Em 91, quando dirigi a Comissão do Centenário de Teresópolis, eu vi a necessidade do Instituto Histórico em Teresópolis. O Instituto Histórico, para quem não sabe, ele começou no Brasil em 1838. O Cônego Januário fundou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro com a proteção de Dom Pedro II, que na época tinha 13 anos de idade. Dom Pedro II nasceu em 1825. E durante o início, o IHGB funcionou no Paço Imperial. É preciso salientar que o segundo imperador brasileiro era a presença assídua no IHGB. Tanto que agora eles estão reinaugurando o museu do IHGB e as coleções da Imperatriz Teresa Cristina do imperador Pedro II são das mais importantes do acervo do IHGB. Fazer história é muito difícil. Fazer cultura no Brasil é muito difícil. Em qualquer lugar do Brasil não há estímulo à produção cultural nem intelectual. Não interessa a política clientelista formar pensadores, formar intelectuais, formarem homens e mulheres cultas. Porque, na medida que se formar pessoas que saibam separar o joio do trigo, na medida que se formarem pensadores, se seleciona a política. E lógico que nós vivemos, se você fizer uma comparação, desde a primeira Assembleia Nacional Constituinte, que foi constituída em 1823, após a independência do Brasil em 1822, e a primeira Constituição em 1824, porque o Dom Pedro I destituiu a Assembleia e outorgou a Constituição de 1824. Se você fizer um paralelo, eu tenho um trabalho sobre isso, das Constituições de 1824, de 1891, a Republicana, a de 34 de Getúlio, a 37 Estado Novo, a de 46, a de 67, que não deixa de ser uma Constituição feita pelo golpe militar, e a de 88, você vai encontrar setores conservadores que pertencem a famílias tradicionais, nada mais são do que donatários de capitanias hereditárias. O Brasil continua sendo dividido em capitanias hereditárias, infelizmente. Então, a orientação geral, o status quo não muda. A orientação geral ainda continua a mesma orientação. A gente não muda naquilo que precisa ser mudado, né? Nas reformas de base. E a função do Instituto é fazer pensar, não é fazer política partidária. É fazer a pessoa pensar, analisar, aparelhar ela intelectualmente para ela saber analisar o fato, não digerir o fato para ela. Nós não somos, a palavra exata é esse mesmo, Kaften do povo. A gente quer, como todos os institutos históricos do Brasil nesse momento, que estão crescendo, a gente quer fazer o povo pensar, o povo ter condição intelectual para pensar. Daí a formação de fazer história. De fazer história é fazer pesquisa. De fazer pesquisa é buscar documentos primários, porque a história de todo o país ela tem um registro oficial que é financiado pelo poder público. Esse tipo de registro não interessa para os institutos históricos. Então, quando a gente se propõe a fazer, nesse aniversário de 2 anos do IHGP, reflexões sobre o abolicionismo, é isso, é analisar a abolição desde o primeiro fato lá com a lei de Feijó de 1831, que era uma lei com a inglês via, que foi uma lei que não funcionou, proibia o tráfico negreiro, mas não teve vigor, por isso foi chamada de lei para inglês via, um termo que se utiliza até hoje. Depois teve a lei de 1850 de Eusébio de Queiroz, essa funcionou, que também proibia o tráfico negreiro. A de 70, a do sexagenário, a de 71 do ventre vivo. Então, essas leis, elas possibilitaram a libertação dos escravizados. Mas é preciso dizer que nós somos o último país ocidental a libertar seus escravizados. E a gente teve um fenômeno social importante, que é um fenômeno social
pode se repetir a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, principalmente no Brasil. Se você não dividir riquezas, se você não dividir terras, se você não der ao povo o mínimo de dignidade, que é salário, moradia, educação, segurança pública, você gera conflito social. Isso foi feito lá no Haiti. O Haiti houve uma revolução feita pelos escravizados, eles acabaram com os franceses e instalaram a República do Haiti. Esse foi sempre o grande medo dos senhores brasileiros. Então, só estou fazendo um preâmbulo aqui, eu vou falar no final, que eu vou falar sobre um grande abolicionista brasileiro que foi o Luiz Gama, e eu vou esclarecer definitivamente o fato dos escravizados em Teresópolis, quem eram os escravizados, e o fato que Teresópolis não existe realmente o nome da serra, é um mito. Então, no final, eu volto a falar. E volto a falar. No Manel, agradeço a presença de todos, e só justificando a ausência do professor Paulo Paranhos, que fez a exposição, ele teve um problema de saúde e não pôde vir, e não pôde comparecer, e da professora Margarete Lopes, que também passou mal e não pôde comparecer. Então, vamos ver se a gente vai ter uma noite aqui. Eu acho que a noite vai ser bastante produtiva intelectualmente. Eu passo a palavra para o Manuel Pombo. Obrigado. Gostaríamos de ter na mesa aqui também, temos aqui na mesa o vereador técnico, que foi o que facilitou, proporcionou esse evento poder ser realizado aqui nesse auditório, e gostaria também de ouvir as palavras dele nesse momento. Boa noite a todos. Parabéns, doutor Ferradeira, mais uma vez aqui com a gente aqui, saudando o professor Ferradeira, saudar todos os presentes, saudando a maestrina Sônia Brum, saudar todas as mulheres, parabéns também pelos 110 anos do Grêmio Paquequé, importante data, sei que você está à frente com sua administração, parabéns. É muita alegria agradecer também ao nosso presidente, o presidente Leonardo Vasconcelos, que também nos proporcionou, através do ofício do professor Ferradeira, pudesse ceder um espaço bonito, um espaço democrático. Então sejam todos bem-vindos. Eu acho que é importante que a gente saia daqui diferente de como nós chegamos, né? Esperamos colher conhecimentos aqui, professor, com as palestras que vamos receber. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e sintam-se à vontade, que aqui realmente é a casa do povo. Obrigado. Dando sequência, vamos começar com algumas palestras. A primeira palestra que nós vamos trazer é do Bruno Soares Miranda, mestre e doutor em História pela USP, pesquisador associado do Grupo de Estudos Medievais Portugueses da Cátedra Jaime Cortesão da USP. O professor Bruno vai falar sobre este herói da abolição, Raimundo Pereira de Souza. Cada palestrante terá 15 minutos para fazer a sua apresentação, e quando faltarem 3 minutos, eu vou avisar que faltam 3 minutos para eles poderem fazer as suas conclusões. Bem, boa noite a todos. Cumprimento a mesa, doutor Ferradeira, vereador Teco. Agradeço a presença de todos. E aí vocês podem estar perguntando, né? Bruno Soares Miranda, pesquisador do GEM, dos estudos medievais portugueses. Sim, porque o meu mestrado, o meu doutorado, foi em Portugal, do século XIV e XV. Sim, o mestrado também que falei sobre Castela, mas praticamente foi Portugal medieval. E também se formado em História. E agora, voltando aos meus estudos, muito incentivado pelo doutor Ferradeira, com esse convite, voltando aos meus estudos, às minhas pesquisas para o Brasil, né? Então, já peço desculpa, porque eu sou o patinho feio daqui de todos que vão se apresentar, né? E vou pedir licença para poder ler a apresentação. A crise final da escravidão em solo brasileiro deu lugar ao aparecimento de um modelo novo de resistência, os chamados quilombos abolicionistas. Eles foram fundamentais para o debate e concretização do abolicionismo. O historiador Eduardo Silva, na sua célebre obra As Camélias do Leblon, ressalta essa importância ao afirmar que, abre aspas, a própria ideia de abolição imediata e incondicional
tal como se concretizou historicamente no Brasil, nasceu em outros quilombos aliados ao movimento abolicionista. Fecho aspas. Os quilombos abolicionistas eram de conhecimento público, isso é importante, conhecimento público, não se fazia escondidas, com lideranças agindo na sociedade, atuando de forma incisiva no jogo político. Os quilombos se comunicavam, aproveitando a nascente e moderna rede de transportes urbanos, implantada na metade do século XIX na capital do Império, e teciam uma rede de proteção e troca de ideias. Os quilombos não eram seres isolados, eles se comunicavam a todo momento. No Rio, são conhecidos os seguintes quilombos. No Leblon, o mais famoso e aquele que é reputado mais importante, né? E por isso o mais estudado, que é o do quilombo do Leblon, né? Das Camélias, que é estudado pela, como eu falei. E por que a importância dele? Porque o fundador e o que chamava chefe, né, do quilombo era o comerciante português José de Seixas de Magalhães. O José de Seixas de Magalhães era um alto comerciante do Império. As suas malas, a sua fábrica, ele tinha uma fábrica de malas e de artigos de viagem, ele tinha uma loja de malas na rua Gonçalves Dias, que era um centro importante na capital do Império, e as malas, ele exportava as malas, inclusive ganhou um prêmio na Áustria, né? Então eram malas conhecidas mundialmente. E pela importância que ele tinha no jogo político, nessa sociedade, o quilombo dele acabou ficando em evidência. E lá se plantava, se criava as camélias, que eram as flores símbolo, né, da abolição. Mas também encontramos outros quilombos, né? O Jornal do Rio cita alguns, que é em São Cristóvão, ou seja, nas Barbas do Imperador, né, nós temos 2 quilombos. O de Sena e o do Patrocínio. Tínhamos o do Catumbi, que era então um bairro importante de imigrantes portugueses no Rio de Janeiro, que era o quilombo Miguel Dias. Tínhamos na Penha, que era o quilombo Padre Ricardo. Tínhamos em Jacarepaguá, lá da Zona Oeste, que era do CLAP. E temos o que nos interessa aqui no momento, que é o Pedido Novo, né, que era o quilombo Raimundo, fruto desta, ressalto, inicial pesquisa. Os nomes e localização dos quilombos nos é fornecido por André Rebouças, em 24 de maio de 1808, 11 dias após a abolição. Ele cita quilombo por quilombo. Ele anota tais informações em seu diário. Essas anotações, posteriormente, são citadas, são publicadas no jornal Cidade do Rio. Aqui está uma propaganda da mala do Seixas. Aqui está a diretoria da Confederação Abolicionista, onde o José de Seixas de Magalhães aparece. E aqui está um destaque da Cidade do Rio. Por que eu destaquei esse cabeçalho do jornal Cidade do Rio? Porque aqui diz bem claro que é propriedade e direção de José do Patrocínio. Isso vai ser importante para uma informação posterior. Foi no Cidade do Rio, né? Jornais que, como veremos adiante, serão as melhores e, em vários casos, única fonte, né, primária, que foi ressaltada aqui pelo Dr. Ferradeira, sobre os quilombos. A mesma fonte nos fornece a seguinte informação, começo a citá-la. Além dos quilombos, que funcionavam sob a proteção e vigilância da Confederação Abolicionista, existem em vários pontos da cidade e nos arrebaldes um grande número de refúgios estabelecidos nas casas das famílias abolicionistas e em vários estabelecimentos. E esse memorial dos quilombos, que eu juro para vocês que está aqui, porque essa é a fonte, né, o Jornal do Rio, demonstra a importância do quilombo Raimundo. Veja, o terceiro, essa citação de todos os quilombos que existiam na capital do Império saiu publicado em 2 edições do jornal, uma em 8 e outra em 11 de julho. A do Raimundo sai logo na primeira publicação, no dia 8, e a terceira citada. A primeira citada é a do Leblon, devido à importância
Segundo é a de São Cristóvão, uma das de São Cristóvão, e a terceira, que é a do Raimundo, o que mostra um degrau de importância e ele se destacando. Mas afinal, o que sabemos do Quilombo Raimundo? O Quilombo, situado no Engenho Novo, foi fundado e chefiado por Raimundo Pereira e Souza, mas infelizmente pouco se sabe sobre ele. As parcas informações são encontradas no jornal Cidade do Rio, que acabei de demonstrar, que tinha José do Patrocínio como proprietário e diretor, o que demonstra a admiração que este, que era uma pessoa importante na política, tinha por Raimundo. Sabe-se que Raimundo era empregado de uma secretaria de Estado. Segundo a fonte, Raimundo de Souza arriscou com o máximo desprendimento a sua posição de empregado de uma secretaria de Estado. Ele, com sua habitual calma evangélica, agradecia o momento que lhe proporcionava o chefe, e em nenhum momento cita quem é o chefe, para provar o seu devotamento e a sua lealdade pela grande causa. E sabemos também pelas fontes que ele foi, durante um curto tempo, mas foi presidente da Confederação dos Abolicionistas. Mas sigamos as fontes. As fontes revelam, através de Raimundo, que os quilombos, além de proteger e abrigar os escravos, ajudavam em fugas e acobertamento. O Cidade do Rio informa que, começa a citar a fonte, durante a propaganda abolicionista, ninguém prestou mais relevante serviço aos míseros foragidos que vinham colocar sob agasalho da Confederação. O periódico continua descrevendo Raimundo como um homem sempre disposto a amparar os escravizados. A importância dada a Raimundo pela fonte, eu juro que está escrito aqui, a minha capacidade de informática não conseguiu reportar, mas tem uma coluna voltada só para o Raimundo. As fontes revelam através de Raimundos, que tinham um acobertamento. A Cidade do Rio informa que durante a propaganda abolicionista, ninguém prestou mais relevante serviço aos míseros foragidos que se viam colocar sob o agasalho da Confederação. E o periódico continua, descreve Raimundo como um homem sempre disposto a amparar os escravizados. Independente da hora ou do tempo, ele ajudava os fugitivos a encontrar um local que se pudesse abrigar. Ou seja, ele via, veja como isso, a fonte revela que os quilombos se comunicavam. Ele pegava o escravo e procurava onde tinha vaga em algum quilombo. Para ele era, cito a fonte, missão sagrada dar pousada aos peregrinos. E aí é bem interessante, porque o que é peregrino? Da clássica definição lá do São Japonós. É um estrangeiro em terra estranha, em terra distante. E era isso, era um estrangeiro em terra distante. Então, vamos dizer assim, sacraliza um pouco a situação, porque pega um lado religioso que todas as religiões têm de peregrinação. Assim, muitas vezes, foi visto correndo após o trabalho a dizer, e aí eu reproduzo a fonte: adeus, adeus, não me posso demorar, tenho de ir receber uns pobres de Deus em Cascadura e levá-los para Jacarepaguá, ou Santa Cruz, ou Acácia. Assim, por esses motivos, Raimundo é considerado pela Cidade do Rio como um herói abolicionista. Por isso, o título da apresentação, esse herói abolicionista, que eu retirei da fonte. Preocupado, visitava os quilombos também para ouvir as queixas e remediar os infortúnios. De acordo com o jornal, e aí passo a citar o jornal, porque é um trecho muito importante. Por haver se oferecido do trabalho da internação, o Raimundo foi a pouco entristecendo, perdendo a maneira jovial. A dor dos cativos doeu tanto que ele envelheceu. Hoje, rapaz de 30 e poucos anos, ou seja, revela até a idade do Raimundo, tem os cabelos inteiramente brancos, o rosto enrugado, a fisionomia tristonha. O dia que se decretou a lei da abolição, o Raimundo passou a chorar como um histérico, como se quisesse espremer pelos olhos toda a angústia que havia passado. Agora anda a cantar como um passarinho e acha que tudo está divino, que vivemos num céu aberto. Apesar do romantismo, não podemos negar isso, dado pelo texto,
é possível verificar o papel central de Raimundo no organograma da libertação desses escravos. E aí, verificando as fontes, a gente começa a questionar algumas coisas, né? E, derradeiramente, podemos indagar por que Raimundo não ganha destaque, por exemplo, no Gazeta da Tarde, que é um jornal, que é uma espécie de órgão oficial da Confederação, né? Veja, eu não posso afirmar que ele não é citado pelo Gazeta da Tarde, porque não deu tempo de bater todos os periódicos nesse recorte temporal. Mas destaque, nós podemos adiantar que ele não ganha. Acreditamos que este fato se deve à ação discreta do abolicionista, que procurava... 3 minutos para a conclusão. Perfeito. Acreditamos que este fato se deve à ação discreta do abolicionista, que procurava agir dessa forma devido à sua posição de empregado do governo. Assim como vários heróis anônimos, nosso Raimundo é pouco conhecido, mas personagem vital para a abolição. Cabe a nós, historiadores com H maiúsculo, com nossas ferramentas e técnicas de pesquisa, resgatar esta memória e, enfim, colocar Raimundo Pereira de Souza no seu devido lugar. Então, como ainda tem 2 minutos, eu vou pedir à mesa uma licença para fazer uma provocação, tá? E acabar essa comunicação de uma forma provocadora. Assim, o que restou do Quilombo, né? Hoje, 2024? A urbanização descontrolada atropelou o Quilombo. Não existe mais registro dele no bairro do Engenho Novo, nem sequer, homenageando Gisburg, para noticiário. No bairro, o único registro de escravos, além dos descendentes que continuam sofrendo com descaso estatal, encontramos uma alçada na igreja Nossa Senhora da Conceição, que é símbolo do bairro e que completou esse ano 150 anos. No seu símbolo, no seu subsolo, durante as obras da construção do novo templo, foi descoberto um cemitério de escravos. Esse cemitério, a priori, vem da época que o local era fazenda jesuítica, ou terras dos barões do Engenho Novo. Mas por que não indagar, já que a gente não sabe a posição geográfica perfeita do Quilombo, por que não indagar se é um resquício do Quilombo do Raimundo? Assim como ele, poucas informações temos sobre o fato. Seria uma maldição do bairro? E aqui, então, agradecendo a atenção de todos, encerro a apresentação. Muito obrigado. Só comentando que o Bruno vai buscar a pesquisa primária. É isso que é história. A diferença de história de H maiúsculo com H minúsculo, ele acaba de exemplificar. Ele buscou um quilombo, do Raimundo Pereira de Souza, que é pouquíssimo conhecido pelos historiadores. Então, essa é a função do IHGP, trazer doutores, pós-doutores em história, que apresentam dados com substância, e ele fez isso. Parabéns a você, Bruno. Realmente é uma brilhante apresentação, e acho que o nosso presidente poderia convocá-lo para preparar um artigo para publicação na nossa revista. Sim. Agora eu gostaria de convidar Delmo Geraldo Ferreira, professor de língua portuguesa e literatura, escritor, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, da Academia Lusitana de Letras, da Academia Fluminense de Letras e de outras várias academias e institutos. Tem vários livros publicados. É doutor em História da Cultura Africana. O Delmo vai falar escravidão e abolicionismo, contradições históricas. Boa noite a todos, boa noite, cumprimento a mesa, na pessoa do senhor presidente. O tema que me propôs, escravidão, abolicionismo e suas contradições, o assunto tentarei apresentar em 15 minutos, não se esgota em tão pouco tempo, mas vou procurar suscitar dúvidas, polêmicas e talvez interesse em nos aprofundarmos nos temas em ocasião mais adequada. O primeiro assunto contraditório é a escravidão vermelha. Muito se tem falado, e com imensa propriedade, sobre a terrível mancha na história da humanidade que é a escravidão dos nossos ancestrais africanos. No entanto,
pouco ou quase nada se fala sobre a também terrível escravidão a que foram submetidos os povos nativos das Américas, notadamente no hemisfério sul, a América do Sul e Central. Na América do Norte houve sim um genocídio instigado pelas autoridades e pelo exército norte-americano, visando a ocupação de terras que pertenciam aos nativos. Os filmes de cowboy nos levaram a demonizar os peles vermelhas e glorificar os xerifes, os soldados casacos azuis e os rangers, que na realidade eram assassinos e invasores. Como a história é sempre escrita pelos vencedores, os filmes mostram os nativos americanos fazendo os cálculos. Mas não contam que era comum entre os soldados o uso de bolsas de fumo feitos de seios de mulheres nativas. Civilizados eles. Nas Américas houve muitas diferenças, que pretendo abordar aqui de forma sucinta, mas que pretende levar à reflexão e a uma revisão histórica por parte de todos. O primeiro tráfico de pessoas pelo Atlântico ocorreu em 1493, antes, portanto, da descoberta do Brasil. Foi dos índios da etnia Tainô, capturados por Cristóvão Colombo na ilha de São Domingos e levados para a Espanha. Já no ano seguinte, 1494, foram capturados 400 nativos centro-americanos, metade dos quais morreu na viagem. Estima-se que Colombo tenha vendido mais de 4.000 nativos, ganhando uma fortuna na época. Em 1511, Fernando de Noronha levou para Portugal 35 nativos brasileiros e mais 85 foram levados para a Espanha em 1515. Estudos indicam que à época do descobrimento nosso país teria entre 3 e 4 milhões de nativos, uma estimativa módica. 3 séculos depois, esse número não chegava a 700 mil, devido à captura e principalmente devido às doenças transmitidas pelos europeus, como escorbuto, malária, gonorreia, sífilis, além da sífilis, mas para eles fatal gripe, como eu estou hoje. Os nativos brasileiros não tinham anticorpos resistentes a essas doenças simples e tribos inteiras morreram de doenças corriqueiras. Por volta de 1560, uma epidemia de varíola matou todos os nativos, quase todos os nativos que viviam em assentamentos, em aldeias jesuítas. Quando os reis da Espanha, e depois os reis de Portugal, decidiram que os nativos eram gente e tinham alma, que até ali não tinha, podendo, portanto, serem considerados súditos, a escravidão desses povos foi proibida, mas não acabou. Os jesuítas, proprietários de enormes extensões de terra, fazendas, engenhos, plantações, lavras de minério, passaram a tutelar os nativos para, segundo eles, catequizá-los, educá-los, ensinar-lhes profissões. Mas os bandeirantes, que na escola aprendemos serem desbravadores do sertão, heróis, caçavam impiedosamente os nativos, mesmo os que estavam sob tutela jesuítica, e os vendiam para senhores de engenho do Nordeste, notadamente Bahia, Sergipe e Pernambuco. Consta que somente a bandeira de Raposo Tavares, que virou nome de estrada em São Paulo, né, teria capturado cerca de 60 mil nativos brasileiros, o que levou a nação Guarani a fugir para as terras que hoje são o Paraguai. O idioma nativo foi lá mantido e hoje é a língua oficial daquele país. Nós, em Guarani, a palavra bandeirante é sinônimo de bandido.
e é considerado uma ofensa grave. Mas se a escravidão dos nativos brasileiros estava em franca expansão, a escravidão africana era mais rentável. Os nativos morriam facilmente de doenças, não estavam acostumados ao trabalho duro das jornadas de 12, 14 horas nas plantações ou nas minas, fugiam para as matas sempre que possível e ninguém conseguia recapturá-los, e o comércio de escravos nativos era desorganizado. Enquanto que na África, os próprios africanos que organizavam e faziam o tráfico, estabelecido havia milhares de anos. No entanto, a escravidão nativa perdurou até o século XVIII. O maior engenho do Nordeste, pertencente aos jesuítas, tinha no século XVI mais de 90% dos escravos nativos, 10% de africanos. 20 anos depois, a proporção era de 4 por 6. 40 anos depois, não havia mais escravos nativos, eram todos africanos ou filhos de africanos. É preciso uma revisão em nossos livros de história para que essa mancha seja devidamente estudada, compreendida e lembrada sempre. É certo que a escravidão é uma coisa terrível que foi praticada por todos os povos desde os primórdios da história humana. Aliás, a palavra escravo, que em inglês é slave, representa eslavo, que foi o povo do leste europeu mais escravizado na história. E a escravidão persiste até hoje. O tráfico humano, as sociedades em que o homem tem poder de vida e morte sobre as mulheres, a servidão em troca de comida e outras formas vis e aviltantes. Temos muito que aprender com a história de H maiúsculo, como diz o nosso presidente, e não permitir que a história com H minúsculo prevaleça. Tratando especificamente da escravidão negra, vamos ver algumas controvérsias e algumas contradições. O primeiro leilão de escravos em Portugal foi realizado em 1444, no Algarve. Seu principal beneficiário foi o infante Dom Henrique, que foi com a maior parte dos lucros. Em 1455, o Papa Nicolau emitiu uma bula que autorizava os portugueses a escravizar seres humanos, sob a alegação de que isso era necessário para a salvação das suas almas. Em 1485, o rei do Congo se converte ao cristianismo e a correspondência entre ele e o rei de Portugal se tratavam por irmãos. O comércio de seres humanos era o que mais interessava a Portugal. E ele se intensifica com a construção do castelo de São Jorge de Minas, mas não demorou muito. O rei do Congo, rei João do Congo, se nega a continuar a traficar seres humanos, porque estavam acabando com os homens, né, da sua etnia, e ele avisa que não venderia mais. Portugal juntou tropas brasileiras, tropas portuguesas, cercaram o Congo e destruíram aquela que era uma civilização altamente evoluída. Quando a gente fala século XIV, século XV, enquanto na França as pessoas faziam cocô no palácio, no jardim do Palácio de Versalhes, na África nós já tínhamos cidades com 50 mil habitantes e com água encanada. Em 1789, a Revolução Francesa escreve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No entanto, a França, com a sua égide de liberdade, igualdade, fraternidade, manteve escravizados todos os seus
as suas possessões no Caribe. Então, eu acho que a Declaração de Direitos do Homem da França devia se chamar Declaração de Direitos do Homem Branco. A escravidão urbana no Brasil deu origem a uma nova cultura brasileira, como na culinária, na música, nas festas, nas danças e até na utilização do espaço público. Mas os direitos, esses continuavam bem distintos e separados. O conceito abstrato da liberdade era relegado a segundo plano. E os escravizados lutavam por coisas concretas, como o direito de constituir família, cultivar suas hortas e vender esses produtos, dançar, praticar seus rituais religiosos. A escravidão era um fato estatuído e aceito por todos. Até as irmandades negras tinham escravos. Apesar de fazerem coletas de fundo para alforriar escravos. Então, logo conseguisse a alforria, o ex-escravo, a primeira providência dele era comprar um escravo para ele. 3 minutos para a conclusão. E como o jabuticaba, que é uma coisa que só tem no Brasil, havia no direito civil brasileiro uma coisa absolutamente inusitada. Havia escravos que eram donos de escravos. Existe processo em que os réus eram escravos ou ex-escravos, acusados das maiores atrocidades contra seus escravizados. Afinal, abusados e violentados a vida toda, eles se achavam no direito de fazer a mesma coisa. Enquanto isso, na África, os europeus fomentavam chamadas guerras pretas, fornecendo armas, munições, armaduras e até treinamento militar. Milhares de armas e toneladas de pólvora saíram da Inglaterra para alimentar o tráfico de escravos. Mais tarde, a Inglaterra seria considerada libertadora. Holandeses, dinamarqueses, suecos, franceses, além dos espanhóis e portugueses, também negociavam seres humanos. Os ingleses, puritanos, religiosos, por excelência, mantinham na América do Norte um profissional para castigar negros desobedientes. Ele era estuprado repetidas vezes na frente da mulher e dos filhos. Os holandeses, em suas possessões, principalmente aqui na Guiana, onde hoje é a Guiana, tinham 3 formas de castigos. Uma, o escravizado era colocado numa gaiola pendurada numa árvore e ali deixado para morrer. A segunda, mais cruel ainda, o escravizado recebia 2 ganchos de açougue nas costelas e era pendurado também numa árvore. E a terceira forma, que os holandeses, puritanos, religiosos, cozinhavam vivo os escravos lentamente. Contradição absurda é aquele preconceito de acharmos que os negros vieram para o Brasil para serem burros de carne. Entre eles havia artesãos, dentistas, barbeiros, músicos, alfaiates, metalúrgicos, carpinteiros, parteiras, costureiras, uma enorme gama de pessoas exercendo profissões que trouxeram da mãe África. Um caso muito emblemático ocorreu em Ilhéus, no século XVIII. 300 cativos do Engenho de Santana se rebelaram, mataram o capataz e fugiram para o Quilombo. O engenho ficou 2 anos parado. Através de negociações, as autoridades conseguiram convencer os escravizados a retornarem ao trabalho. Eles apresentaram 13 reivindicações: redução da jornada de trabalho, eleição dos feitores, diminuição da quantidade de cana a ser cortada, mas em nenhum momento pediam a própria liberdade. Olha que contradição incrível. Em nenhum momento pediam a própria liberdade.
dono do engenho aceitou, os recebeu de volta, prendeu o líder deles e os outros ele vendeu para o Maranhão e continuou a escravidão. Eu poderia falar ainda sobre o Haiti, na Jamaica, no Haiti, que o presidente citou agora há pouco, Toussaint Louverture fez uma revolução e continua a mesma coisa. Não foi abolida a escravidão no Haiti. Os negros tomaram o poder e continuaram a ter escravos. E aqueles que não aceitassem a escravidão eram mortos. E importavam novos cativos da África. Em 1815, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena prometeram acabar com o tráfico humano, mas não estabeleceram prazo. Em 1867, Dom Pedro, pela primeira vez, fala em emancipação do elemento servil. Em 1873, os fazendeiros paulistas lançam um manifesto a favor da República, mas se omitem quanto à escravidão. O texto da Lei Áurea, encaminhado pela princesa Isabel ao parlamento, tinha somente 2 artigos. Primeiro, é declarada extinta a escravidão no Brasil. 2, revogam-se as disposições em contrário. Também não falava em prazo. No dia 9 de maio, é que o deputado Araújo Góes inseriu as palavras desde a data dessa lei. Ficando o artigo 1º com a redação final, é declarada extinta desde essa data, da data dessa lei, a escravidão no Brasil. As consequências, tantas contradições antes, durante e depois dessa lei, é assunto para outro dia. Obrigado. Bom, o professor Delmo, que faz parte do IAGT da TL, me faz pensar aqui no professor Roberto Costa Silva, que eu tive a oportunidade de presidir uma mesa no encontro Sorbonne do FRJ, em que o professor falava na África, da necessidade de estudar a África. A África, a civilização, vem da África. A África é muito mais antiga a civilização na África que na Europa. E aí a ONU, isso aconteceu lá um pouco antes de 2000, a ONU estabeleceu uma comissão, professor, para estudar o continente africano. E nessa comissão, ela reuniu o Leopoldo Senghor, que era o presidente da Etiópia, um grande poeta, e reuniu alguns das grandes erudições negras do mundo. Porque se a gente examinar não só no mundo, mas no Brasil, nós vamos ter intelectuais de ponta que pontificaram no direito, na literatura, na medicina e aí por diante. Porque não é melanina, não é pigmento de pele que faz diferença entre homens. Não é pigmento de pele que faz o homem raciocinar. Não é pigmento de pele que dá emoção e faz o coração palpitar. Isso é muito mais profundo para o homem. Isso é muito mais profundo porque isso aí está idealizado em divindade, está idealizado naquilo que a gente acreditou. Todos nós somos seres espirituais. Obrigado, professor Delmo. Agora, neste momento, vamos trazer os atores Henrique Silva e Stefani Lucas Martins fazendo uma apresentação representando André Rebouças e a princesa Isabel. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Boa noite, senhoras e senhores. Quantas pessoas bonitas, hein? Verdade. Muito prazer, eu sou a princesa Isabel Cristina. Estou aqui com meu esposo, querido Gastão. Como todos conhecem, Conde Duque. Já ouvi dizer que me conhece por uma cachoeira que existe por aqui, pelas redondezas, né?
Mas sabe, minha querida, vinha passeando por aqui, quando fomos convidados pela estrada das 40 voltas, 14 voltas, era tantas voltas que não sei mais. E viemos para cá para conhecer essa bela cidade de Teresópolis. Obrigado. Isso é um microfone que se chama, não é isso? Microfone. Amplia as nossas vozes. Está fechado. On. Estamos on. Então, fomos convidados para vir aqui nesta bela palestra de pessoas bonitas, né? E comemorar, então, a liberdade de um povo. Minha ma chérie, como se diz mesmo, fale um pouco da liberdade dessas pessoas maravilhosas que ainda hoje, pelo que eu saiba, vários anos depois, ainda temos preconceitos com essas pessoas. Lamentável saber disso, meu querido Gastão, mas lembro-me que sabia muito bem que me custaria a coroa, né, fazer a lei de euforia dos escravos, a lei da escravatura, a lei áurea. Não me arrependo em nenhum momento. Sempre soube que me custaria a coroa quando assinei aquela lei, mas faria quantas vezes fosse necessário para libertar aquele povo, pois desde criança não admitia a escravidão, nunca gostei da escravidão, sempre quis brincar com as crianças, filhos de escravos, e me era proibido, porque a sociedade daquela época nos induzia a fazer aquilo que muitos queriam, mas nem sempre era o que era de nossa vontade. Sabe, minha cara, certa vez estava num café, acho que nunca lhe contei essa história. Estava em um café na Bolsa de Valores de Santos. Estava eu lá sentado tranquilamente quando chegou um senhor. Um bem idoso, de pele escura, sentou-se ao meu lado com toda a liberdade e ele me contou uma história. Que há muitos anos atrás ele fora um escravo de uma fazenda de engenho de café no interior de São Paulo. Houve uma grande revolução na fazenda e todos fugiram. E ao fugir, trancafiaram o proprietário da fazenda em um velho moinho e ficaram lá acorrentados. Acredita-se que morreram de fome trancafiados. E quando esse ex-escravo veio me contar essa história, ele morria de remorsos de ter os feitos escravos. E eu percebi então que a escravidão, ela faz escravo não só o cativo, mas aquele que também cativa. Eles têm um elo muito forte ali. Então, desde então eu percebi, viva a liberdade em todos os sentidos. Que nos desfaçamos de todos os elos que nos prendem a alguma coisa, para deixarmos os nossos espíritos livres e seguir adiante, deixando tudo que nos acorrenta para trás. Mesmo que seja uma mania, mesmo que seja qualquer coisa, somos espíritos livres. E esta foi a lição que aquele ex-escravo me passou, porque ele era atormentado por elos psíquicos que o prendiam, aquele velho fazendeiro que o aprisionou. Então, é com muito prazer que eu venho aqui nesta cidade maravilhosa de Teresópolis, em homenagem à vossa mãe, não é mesmo? Imperatriz Teresa Cristina. Sim, a Imperatriz Teresa Cristina, que não sei se teve oportunidade de vir a essa cidade, mas aqui viemos várias vezes a Teresópolis. E me lembro muito bem, como eu me lembro daquele dia, ajoelhados, num certo gramado. Você sabe que sempre gostei de botânica, não é, Gastão? E naquele dia plantamos um belo de um pinheiro no bairro de Quebra-Frascos. Fomos convidados a vir aqui pelo Conde Stradoli, que tinha uma fazenda, um certo sítio no bairro de Quebra-Frascos. Caminhamos e resolvemos plantar um belo de um pinheiro lá. Pelo que eu saiba, esse pinheiro cresceu, frondoso, lindo e maravilhoso, mas por algum intempérie do tempo, ele veio ao chão. Não sei por que razão, mas fizemos a nossa parte de plantar uma árvore. E até hoje tenho vontade de voltar àquele lugar e replantar o velho pinheiro.
Vamos fazer isso então, meu querido Gastão. Sim, sim, sim. E depois da lei assinada, quase um ano, né, após isso, ou mais um pouquinho de um ano após isso, fomos exilados do nosso país, tão querido e amado Brasil. E lembro-me muito bem quão triste fui embora. Minha mãe ficou desolada, tão desolada que adoeceu. Foi muito triste ficar longe da minha pátria. Sempre senti muitas saudades do Brasil, daquele povo que um dia tive a oportunidade por 2 vezes de libertar. Primeiro pela lei do ventre livre e depois pela lei da escravatura, da abolição da escravatura. Sim, me lembro também de ter ido em algum lugar que quando Charles Darwin chegou aqui, ao desembarcar no Rio de Janeiro, no Beagle, chegou ao Rio de Janeiro, e ele ficou estupefado pela forma com que tratavam os negros do Brasil. Era assim de uma certa crueldade muito grande. E levou esta escrita para os seus escritos e levou para a Inglaterra. E uma coisa interessante também, Imperatriz, é que as velhas Princesa Isabel, princesa, minha cara, ma chérie, vamos dizer assim. Uma coisa interessante, ma chérie, é que as camélias que foram plantadas no Palácio Imperial de Petrópolis estão cada vez mais frondosas. E você sabe qual o motivo daquelas camélias, não é, meu querido Gastão? Sim, sim, sei. Talvez as pessoas aqui não saibam. As camélias eram um símbolo da abolicionista. Então, muitos amigos que eram a favor da abolição da escravatura usavam uma camélia na lapela. Era um velho código entre eles. Quando você vê uma pessoa e você já via aquela camélia na lapela, já se identificavam com aquele ar de liberdade. E isso era algo que era transmitido através de uma flor e dos olhares. E fiz questão de pedir a papai, o imperador, que levasse mudas de camélias para a nossa casa lá em Laranjeiras. E floresceram bem? Floresceram bem. Porque o clima é completamente diferente. Fazia questão de, quando saía, colocar uma camélia no meu vestido, no decote de meu vestido. Olha que interessante, porque as flores que compõem o jardim de Petrópolis é interessante, uma história interessante. Quando Dom João VI, o vovô, né, quando ele veio para o Brasil, ele mandou fazer o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mandou trazer várias plantas da Europa, e dentre elas vieram as hortênsias. E as hortênsias foram para compor o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas não se adequaram muito bem ao clima do Rio de Janeiro, muito bem. Como dizia Carlota Joaquina, o Rio de Janeiro era quente como o quinto dos infernos. Assim dizia Carlota Joaquina, e ela era de sangue arretado, espanhol. Então as mudas das hortênsias foram mandadas para o Palácio Imperial de Petrópolis, um clima mais ameno, mais frio, mais gostoso, mais aconchegante. E lá então floresceram maravilhosamente bem. E eu soube, minha cara, que hoje temos hortênsias pelo sul do Brasil, de uma certa forma, fazendo verdadeiros buquês maravilhosos graças àquelas mesmas mudas. Por isso que eu fico assim, curioso saber que as suas camélias floresceram bem em Laranjeiras. Floresceram. Talvez não tão bem quanto em outros lugares, mas floresceram. Aqui na casa que eu frequento, aqui no bairro chamado de Albuquerque, existem algumas, inclusive algumas com palhadas de vermelho, muito bonitas. E também alguns amigos abolicionistas usavam essas camélias na lapela. Ela, assim, até hoje, é um símbolo de liberdade que se propaga através das flores. E são histórias que a gente faz questão de levar. Nós fazemos questão de levar, porque as histórias, às vezes, elas são guardadas nas gavetas. Criam mofos e as pessoas esquecem. Mas cabe a nós a responsabilidade, como este senhor maravilhoso aqui, o professor Ferradeira, que eu tive a oportunidade de conhecer, de vez em quando ele abre as gavetas do conhecimento e nos passam velhas histórias que cabe a nós levá-las adiante para as pessoas, para gerações futuras, porque aquele que não aprende com os seus velhos erros está fadado a cometê-los novamente. Esta é uma frase que nós devemos levar adiante, porque se não aprendermos com os nossos erros, provavelmente vamos cometê-los novamente. Então, professor, eu lhe agradeço muito por abrir esta janela, estas gavetas do conhecimento,
de coisas que já foram feitas, isso apenas as traz para nós. E isso é muito importante para as gerações futuras, porque uma outra frase, sem querer ser piegas no bom francês, é: aquele que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, eu falo demais, né? Como todo francês, né? Ainda falando um pouco sobre a abolição da escravatura, lembro que uma vez o povo queria fazer uma estátua minha como redentora. Você se lembra dessa história, querido Gastão? Eu ouvi parte dessa história. Pelo que eu saiba, Princesa Isabel frequentava uma igreja que havia ali no Largo de Botafogo. Antigamente se chamava Uruçumirim. E então, ao chegar ali, ela via sempre ali, o padre lhe disse que gostaria que o padre ficava sempre de frente para o que se chamava na época de Pináculo da Tentação. E o padre dizia: eu olho para aquele monte, acho que poderia ter ali em cima um monumento cristão. E ficou naquela história de um monumento cristão. Mas o resto da história eu deixo para a Imperatriz. Mas o povo, por conta da lei da abolição da escravatura, queria fazer uma estátua minha neste local. E, como redentora, eu cheguei para eles e disse: não, o único redentor na nossa vida é Jesus Cristo. Então que façamos um Cristo Redentor. Olha aí, interessante. E que sabe que o Cristo Redentor também foi feito por um escultor, se eu não me engano, polonês. Acho que Paul Landowski. Mas foi executado em Paris, e foi, pelo menos a cabeça dele foi executada em Paris, e o corpo foi erigido aqui, bem lá naquele topo que virou o Pináculo da Tentação. Depois ele passou a chamar Dom Pedro II, mandou colocar lá em cima um carramanchão. E o carioca é muito espirituoso. Ao olhar de baixo daquele carramanchão, falava: olha, o morro está com um chapéu. Ao ver o carramanchão lá de baixo. E colocaram o apelido do morro de Morro do Chapéu. Interessante. E logo depois, então, me parece que 1831, alguma coisa nesse sentido, não me lembro muito bem, talvez o professor possa me esclarecer, foi erigido lá em cima, então, o Cristo Redentor. Não foi uma redentora, mas foi o Cristo Redentor. Me parece também que as luzes, quando foram acionadas, foram através de um sistema magnético que foram acionadas do porto de Gênova, na Itália, por um senhor que tinha acabado de inventar o rádio, o tal de Marconi, se não me engano. Então essa cidade nos trouxe muita coisa interessante, mas o que eu acho mais bonito foi a carta que a Imperatriz assinou, que deu liberdade para aquele povo, para que pudéssemos viver em liberdade e em harmonia. Mas teve uma frase muito bonita que ela disse, que o povo disse para ela, que ela respondeu. Qual foi a frase? Que o povo disse? Ou a Imperatriz disse, não me lembro muito bem, a Marcherie. Que eu disse quando assinei a carta, foi o que eu disse logo no início, meu querido Gastão. Sabia que iria me custar a coroa, mas assinaria 1000 vezes se fosse necessário. Senhoras e senhores, como eu lhe disse, como professor iniciante, meu nome é Henrique Silva, estou aqui interpretando o Conde D. Também interpreto algumas vezes o abolicionista André Rebouças, né? E geralmente a Imperatriz Teresa Cristina é interpretada pela nossa querida Stephanie. Eu agradeço muito a atenção de vocês, mas falar de liberdade é algo muito importante para nós. E devemos levar este ar de liberdade para todos os campos, todos os tipos de palavra. E eu mesmo, eu digo Henrique, existem diversos tabus que a gente tem que crescer como pessoa e ir quebrando dentro de nós. Às vezes a gente não gosta disso, não gosta daquilo, mas não cabe a mim gostar ou não gostar. Tudo que nós devemos fazer é respeitar a pele, a situação da pessoa, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Somos todos espíritos em evolução. E esta evolução, ela começa física e vai para a parte espiritual. Se não evoluirmos,
vamos ficar aqui no que se chama, pelo menos pelo hinduísmo, né, de a roda de samsara. Vamos ficar aqui rodando, rodando, rodando e não vamos avançar. Sem querer entrar na parte espiritual ou religiosa, nós somos todos filhos de um só Deus. E esse Deus, eu não sei a cor, eu não sei o tamanho, mas eu tenho que ser humilde o suficiente para seguir, não só com a minha liberdade, mas ajudando a proporcionar a liberdade dos outros, né? Então eu peço a vocês que de vez em quando leiamos um pouquinho de Martin Luther King, que foi um líder maravilhoso, e eu antes de vir para cá eu tive a oportunidade de ler o discurso dele, de que I have a dream, e todos nós temos um sonho. E quando realizarmos esses sonhos, tracemos outro sonho, mas sempre livres e dando a liberdade para os nossos, porque se não somos felizes, se os nossos não são felizes, também não seremos felizes, porque para me chegar em casa agora feliz, eu tenho que encontrar os meus felizes. E dentro do planeta, que nós somos uma pátria única, temos limites que são feitos pelo homem, mas ele transcende. Quando nós chegamos aqui nesse mundo por um espírito, chegamos por um ventre. E se eu soubesse que eu viria para cá, eu não faço a mínima ideia em qual ventre eu vou sair, em que pátria eu vou sair. Então, pensemos um pouco sobre isso. Acredito que de repente vocês já saibam de tudo isso que eu estou falando, mas ajude a propagar um pouco essa palavra, que existem muitas pessoas lá fora que infelizmente são ignorantes, que não têm esse poder de conhecimento que nós temos. Às vezes nós aprendemos na escola, mas muitos de nós aprendemos no dia a dia da nossa vida. Muito obrigado. É isso então? Boa noite, senhoras e senhores. Henrique Stefani. A Stefani se apresentou ano passado no aniversário de 1 ano de HGT como de brilhantismo, representando a Pedra Cristina. O Henrique foi meu aluno há muitos anos atrás, talvez há mais de 40 anos. Eu comecei a dar aula em Peresópolis em 1973. Eu tenho 51 anos de magistério em todos os níveis. Mas quando eu vejo uma pessoa como o Henrique, que frutificou, que conseguiu entender o meu pensamento, que eu continuo o mesmo, eu sou o mesmo professor que eu sou hoje, eu sou o mesmo 73. Isso me emociona, por isso eu faço esses eventos. Por isso eu continuo fundando os institutos, continuo fundando grupos, continuo fundando fundações, e vai ser assim até o momento em que se ausentar do meu peito meus batimentos cardíacos e eu venha a falecer. Eu sou eminentemente um professor e agradeço o Henrique e a Stefani por esse momento de muita emoção e um momento de muita cultura. Muito obrigado aos dois.